Segura, menino, que já é de noite. Chegou a nossa aula, chegou a aula de língua portuguesa. E você passa aí a semana toda esperando pela aula e quando chega, cadê você? Manda seu alô, diga onde você está. Você que está em casa acompanhando pela TV, nosso boa noite. Nosso abraço para você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Muito obrigada por sua companhia, né? Nossos internautas. E para você que acompanha do chão da escola, junto com seus colegas, boa noite. Vamos aproveitar bem essa noite para a gente aprender muito mais sobre língua portuguesa. Exatamente porque a aula de hoje é a estrutura da língua portuguesa, certo? Vamos trabalhar com a gramática, com a parte gramatical, de uma das partes da gramática que são as mais exigidas em concursos vestibulares, em provas externas, que é o uso dos pronomes na colocação pronominal. Então, vem para a aula que hoje vamos falar de pronomes e o seu uso dentro da estrutura frásica, principalmente a colocação dos pronomes diante do verbo, tá bom? Então, vem para a aula. Vamos começar aqui falando de colocação pronominal. Quando eu digo que é parte 1, é porque é apenas uma introdução, porque agora as aulas são assim. A gente faz uma apresentação do assunto, que essa apresentação, na verdade, é uma retomada de assuntos anteriores que estão associados ao assunto que está acontecendo. E na segunda aula, a gente deslancha tudo que tem que falar, ok? Aí é que você realmente toma conta da parte da colocação pronominal. Mas antes tem as prerrogativas, aquilo que eu preciso saber antes de aprender colocação pronominal. Então, digamos que você está lendo essa charge agora. E aqui na charge você vê uma mulher chorando, reclamando de alguma coisa. Enquanto isso, o marido tapa os ouvidos. Uma atitude machista e uma atitude sem nenhum tipo de empatia pelo outro, né? Porque numa relação de casal, o principal elemento significa ouvir o outro. Então, a mulher que está em lágrimas, em prantos, usando um lencinho para enxugar o rosto, está se reclamando. DR, a famosa DR, né? Discutir a relação. Aí a mulher diz, tu me iludiste, me enganaste. E aí o bigodudo, com o rosto franzido, tapando os ouvidos, pensa, ele não verbaliza, ele pensa. Observa que o balão de diálogo que vem em direção a ele não está com a mesma seta que está com a mulher, né? Na mulher, o balão termina numa seta, indicando que ela está falando livremente, oralmente. Já o dele não, termina em pontinhos, né? Alguns pontinhos que indicam a cabeça dele. Ou seja, você está lendo o que ele está pensando. Ele interioriza isso, ele não fala abertamente, certo? Enquanto ela diz, tu me iludiste, me enganaste, ele pensa assim, não aguento mais ouvir essas próclises. Vejam só. Aí você só não acha interessante se você tiver desconhecimento linguístico, tá? Porque aqui, quando ele fala de próclise, é exatamente uma das formas de se usar os pronomes quando eles estiverem próximo ao verbo. Veja aqui no primeiro caso, quando ela diz, tu me iludiste. Você tem aqui o uso do pronome pessoal. Você tem aqui um pronome pessoal do caso reto, que é o tu, segunda pessoa do discurso, né? E aqui você tem o verbo. Você tem o pronome e você tem o verbo. Bem no meio, você tem um pronome oblíquo. Pronome oblíquo. Por que será que o pronome oblíquo está antes do verbo? Ficou tu me iludiste e não tu iludiste-me. Porque o pronome reto, o pronome pessoal do caso reto, o tu, atrai, ele chama o pronome oblíquo para frente do verbo. É um dos tipos de palavras atrativas. Mas na segunda oração, após a vírgula, ela diz, me enganaste. Não é isso? Porque subentende-se que aqui também está repetindo o tu. Tu me iludiste, tu me enganaste. Aí dentro do contexto, considerando a contextualização, está correto, já que aqui o tu ficou elíptico, né? Está implícito, mesmo você sabendo que ele não aparece, mas ele atrai o pronome para frente do verbo.
porque é uma continuação de frase, uma continuação de ideias. Então, dentro da estrutura do contexto, está correto. Mas, se ela tivesse iniciado por essa frase, você inverte a frase, inverte o diálogo dela, e ela começasse, me enganaste, tu me iludiste, estaria errado. Porque não se inicia orações com pronomes oblíquos. Só foi permitido o me enganaste porque subentende-se que aí também tenha o pronome tu, que é atrativo do pronome oblíquo para a frente do verbo, causando próclise. Então, o que é próclise? Próclise não é nenhum tipo a gente não pode confundir próclise, né, com prótese, tá bom? Prótese é uma coisa e próclise é outra. Então, próclise é o efeito que se dá à colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. De novo, próclise é o efeito que se dá quando se coloca o pronome oblíquo átono antes do verbo. Pronome oblíquo átono, professora, eu acho que eu perdi essa aula. Deve ter sido lá no 6º ano, sabe, professora? Mas eu fiz um 6º ano tão corrido, foi um período tão difícil para mim que eu pouco assisti às aulas. Então, eu acho que eu não peguei essa aula, mas aqui é o 6º ano, né? Então, se nós estamos no 6º ano ainda, vamos repetir aqui a questão dos pronomes. Vem comigo, porque a gente não vai deixar passar nada que seja importante para estudarmos colocação pronominal. É importante iniciarmos com uma revisão dos pronomes pessoais. Como é que eu posso ir direto para a colocação pronominal sem chamar sua atenção para a existência dos pronomes pessoais? Então, toda a colocação pronominal, ela se faz exatamente por causa, né, devido aí ao não sabermos ou de termos dúvida de como usar os pronomes pessoais. Então, vamos lá. A gente chama isso de pessoas do discurso. Subentende-se que toda vez que você está em comunicação com alguém, ou numa situação de comunicação, você vai ser uma dessas pessoas do discurso. Se você está diante da televisão, você é uma pessoa do discurso. Se você está numa reunião, numa palestra, você é uma pessoa do discurso. Em qualquer situação comunicativa, a gente é uma dessas pessoas do discurso. Aí a gente só precisa saber se você é a pessoa que fala. Ah, você é a pessoa que fala. Nessa situação de aula, eu aqui falando para vocês, eu sou a pessoa que fala. Então, eu sou a primeira pessoa do discurso, a primeira pessoa do singular, eu. Beleza? Pronome reto que se refere à primeira pessoa do discurso é o eu. Eu. E o eu, quando transformado em pronomes oblíquos, ele se transforma em me e comigo. Então, quando eu falo eu vou me casar, quer dizer que sou eu que vou casar. Se você falar eu vou se casar, então você não vai casar, é outra pessoa quem vai se casar. Está havendo aí um erro, porque o se não se refere à primeira pessoa do singular. Primeira pessoa é me ou comigo, tá bom? Mas se você é a pessoa para quem eu falo, se você é a pessoa com quem eu falo, então você é a segunda pessoa do discurso. A segunda pessoa do singular, que é o tu. E quando eu me refiro à pessoa com quem eu estou falando, que são vocês, meus alunos, eu vou, como vocês são muitos, espalhados por esse Piauí gigante, vocês que estão indo nas nossas salas de mediação tecnológica, pelo IPTV, eu quero ver, Mariana, quais são as cidades que estão conectadas comigo aqui, nos assistindo pelo IPTV, porque às vezes vocês ficam caladinhos aí, né? Mas eu sei que vocês estão me assistindo. Então, se você que está espalhado aí pelo Piauí, assistindo agora na sua sala de mediação tecnológica, as nossas aulas, então vocês são a pessoa com quem eu falo. Eu não vou chamar vocês de tu, porque vocês são muitos.
Então, eu tenho que ir para o plural. E no plural, o tu vira vós. E os pronomes oblíquos relacionados ao tu é o te, ti, contigo. O te, eu te amo. A gente não fala te, fala ti, mas é um ti átono, né? Ela vai até a ti, agora ti é tônico, e ainda tem o contigo. Mas se você é o assunto de quem eu estou falando, se você é o meu referente, você é a pessoa de quem eu falo, eu estou falando de você, então você é a conversa, né? Você é o assunto, você é o referente. Então você é a terceira pessoa. A terceira pessoa do discurso é de quem se fala. Então são 3 pessoas no discurso. Lembrando, 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa do discurso é a pessoa que fala. É a pessoa que fala. A segunda pessoa do discurso é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso é a pessoa de quem se fala. Sendo pessoa ou não, nós estamos sempre falando de alguma coisa. Então, a pessoa que fala é o eu. Se tiver mais de uma, vira nós. A pessoa com quem você fala é o tu. Se tiver mais de uma pessoa, vira vós. E a pessoa de quem se fala é o ele ou ela. E se tiver mais de uma pessoa, vão ser eles ou serão elas. E cada uma dessas pessoas tem seus pronomes oblíquos representativos, que é para substituir quando tu não puder usar estas formas aqui, ó. Quando você não puder usar essas formas, porque tem casos que você não pode usar essas formas pronominais. Aí você pode substituir o eu pelo me, pelo mim ou pelo comigo. Todos eles se referem à pessoa eu. Você pode substituir o tu pelo te, ti, contigo. Você substitui o ele ou ela pelo se, si, o, a, lhe e consigo. E o nós, no plural, você substitui por nos ou por conosco. O vós, você substitui por vos ou por convosco. E o eles e elas, você pode usar de novo se, si, os, as, no plural, aqui elas estão no singular, esses são invariáveis, não é isso? Os, as, o li, também no plural, lis, e o consigo é invariável, fica da mesma forma, consigo, tá bom? Quando você se referir à terceira pessoa. Então, se eu digo assim, Paulo, vamos dizer que numa situação comunicativa, né? Na situação comunicativa, você tem assim, Jornal Nacional, entrevista, Jornal Nacional, entrevista, candidatos. Vejam só, candidatos. Nesse enunciado, quem é a pessoa que fala? O Jornal Nacional, certo? Com quem ele vai falar? Ele vai falar com os candidatos. Então, aqui vai ser a primeira pessoa, aqui vai ser a segunda. Vão falar sobre o quê? Projetos. Vão falar de projetos. Então, projetos, aqui no caso, projetos vai ser a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala. Toda situação comunicativa você consegue encontrar esses elementos de comunicação, tá bom? Que são chamadas de pessoas do discurso, e elas são representadas por pronomes do caso reto ou por pronomes do caso oblíquo. Sigamos. Então, quando eu falo de pronomes pessoais, são 2, né? São 3, na verdade. Temos o pronome pessoal do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes pessoais de tratamento. Então, são pronomes que são substantivados. Por que eu digo que pronomes são substantivados? Tem aqui, ó. Eles são substantivados porque eles ocupam função de substantivo dentro da oração. Eles ocupam a função do substantivo dentro da oração. Por isso, são chamados de pronomes substantivados. Por exemplo, eu digo Teresina. Teresina é uma cidade quente. Certo? Estou falando de quem? De Teresina. Teresina é uma cidade quente. E eu vou continuar falando de Teresina. Ela é a capital do Piauí. Ela é a capital do Piauí. Quem é ela, a capital? Ela é Teresina. Teresina é um substantivo?
Teresina é o nome da nossa capital, então é um substantivo próprio, se refere a nome de cidades. Substantivo próprio, escrito com inicial maiúscula, Teresina, certo? Então, Teresina é uma cidade quente. Ela quem? Teresina. É a capital do Piauí. Então, o ela é um pronome substantivado, porque ele substitui, a função dele é substituir um substantivo. Ele tem as mesmas funções do substantivo. Se Teresina é o sujeito da oração, Teresina é uma cidade quente, o ela é a capital do Piauí, o ela vai ser também sujeito da segunda oração. Ela ocupa a mesma função do substantivo. Então, a função dos pronomes pessoais do caso reto são aqueles que eu mostrei para vocês, os pronomes, né? São as pessoas do discurso. O eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa do singular. No plural, nós, vós e eles. Então, a função deles na oração é substituir um substantivo que geralmente ocupa a função de sujeito. Substantivo ocupa a função de sujeito. Substantivo também ocupa outras funções. Certo? Então, seja qual for a função do substantivo, ele pode ser substituído pelo pronome pessoal do caso reto, ocupando a mesma função. João é magro. Quem é magro? João. Sujeito. Ele é magro. Ele está substituindo quem? João. Então, ele também é sujeito. João e eu somos magros. Quem dera, né? João mais eu dá igual nós. Nós somos magros. Nós está substituindo quem? João e eu. Agora, é importante lembrar, anota aí debaixo no caderno. A gente aprende muito mais com essas anotações, né? Eu gostava de escrever, meu tempo de escola, eu gostava de escrever tudo que o professor colocava no quadro. Do jeito que ele anotava no quadro, eu anotava no meu caderno. E tinha muitas questões da prova que eu respondia pelas anotações que ele tinha feito à base, né, no quadro. E os alunos mais preguiçosos não anotavam. Então, é importante você saber que os pronomes pessoais do caso reto, eles não podem exercer função de complemento verbal, tá bom? E nem de complemento nominal. Você não pode usar pronome pessoal do caso reto para completar o sentido do verbo, como você vê aqui, ó. Eu vi ela, tá errado. Apesar de ser muito usado, é o que mais se usa. Eu vi ela, eu vi ele, né? Então, não existe eu vi ela, isso daí tá errado. O correto é dizer eu a vi. Olha aí, você usa o pronome oblíquo, tá bom? Porque completa o sentido do verbo. Quem vê, vê alguma coisa. Você viu quem? Vi ela. Mas você não diz ela, você diz com o pronome oblíquo a. Eu a vi ou eu ouvi. Pedro. Pedro queria ele como amigo. Queria o quê? Ele. Tá errado. O ele não pode ser complemento verbal. Pedro o queria como amigo. Agora sim, esse o aqui vai ser um pronome oblíquo e vai ter função de objeto direto, que é o complemento verbal. Beleza? Vamos lá. Agora vamos para os pronomes pessoais do caso oblíquo. A gente pode dividir ele em dois grupos, né? Tem os oblíquos átonos e temos os oblíquos tônicos. Oblíquo átonos são aqueles que você pronuncia com menor intensidade. Mi, ti, si, li, o, a, nos, vos. Olha aí como é baixinho que a gente fala. Mi, ti, si, li, o, a, nos, vos. Qual é a função desses pronomes dentro de uma oração? Olha, como eles também substituem substantivo, eles também podem ser, eles vão ocupar a função de substantivo. Geralmente, eles são complementos do verbo, tá bom? Complementos verbais. Informei-o de tudo. Informei quem? A pessoa. Esse o, com certeza, é um ele, só que eu não posso dizer informei ele, porque você não usa o pronome pessoal do caso reto para completar, né, o sentido do verbo, para complemento verbal. Quem informa, informa algo a alguém. Informei o quê? Informei tudo. A quem? A ele. Quem é ele? É o ó. Informei-o de tudo. Informei a pessoa, certo? Outra forma de você usar os pronomes pessoais oblíquos dentro da oração. É quando você substitui somente objetos diretos, né? Ele substitui somente objeto direto, ou seja, complemento sem preposição. É o mi, ti, se,
se, nos, vos. Você me pediu e agora se esqueceu. Olha, meu bem. Tem a música do Roberto? Você me pediu e agora se esqueceu. Então, quando você tem um complemento verbal sem preposição, você usa sempre o me, o ti, o si, o nos ou o vos, tá bom? Você me pediu. O você atrai o me para frente do verbo. Agora se esqueceu. O agora atrai o si para frente do verbo. Seria mesmo que falar pediu-me, esqueceu-se. O me, os pronomes oblíquos também podem ser objeto direto ou indireto, dependendo da regência verbal, né? Então, quando você tem um verbo transitivo direto, ele vai ser objeto direto. Se você tem um verbo transitivo indireto, ele pode ser o objeto indireto. Olha o exemplo. Você me agradou. Pega o verbo e pergunta: quem agrada, agrada algo ou alguém. Eu agrado a quem? Olha aí, agradou a mim, né? Quem agrada, agrada a algo ou a alguém. Agradou a quem? Agradou a mim. Então, esse me aqui é um verbo transitivo indireto. Então, o me é um objeto indireto. Mas não me convenceu. Quem convence, convence algo ou alguém. Convenceu a quem? Quem você não convenceu? Não convenceu a mim, certo? Então, nesse caso, ele vai ser verbo transitivo indireto. Então, isso aqui é um objeto indireto e aqui também é um objeto indireto. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, tá bom? Diga assim, professora, retoma, fale mais devagar, que eu vou aliviando. Agora, o pronome lhe ou lhes, ele tem sempre função de objeto indireto, tá bom? Ele sempre vai funcionar como objeto indireto, ou seja, ele é sempre complemento de um verbo transitivo indireto. Já lhe disse tudo. Quem diz, diz algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto, tá bom? Disse a quem? Disse a ele. Então, esse lhe é sempre um objeto indireto. De novo, os pronomes oblíquos átonos é o mi, te, ti, si, lhe, o, a, nos, vos. Ele tem função na oração de quê? Ele pode ser um complemento verbal, e como complemento verbal, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto. Objeto direto com preposição, sem preposição, objeto indireto com preposição. Você tem que ver a transitividade verbal. Tudo depende da transitividade verbal. Vamos ver os outros. Pronome oblíquo tônico, né? Tem o átono, falei que são duas categorias. Tem os átonos e tem os pronomes oblíquos tônicos. Os pronomes oblíquos, né? Os pronomes pessoais oblíquos tônicos, eles são pronunciados com mais força. Eles têm um som mais forte. Por isso que eles são tônicos, né? Tonificados. E, geralmente, eles vêm precedidos de preposição. Dentro da oração, geralmente, eles vêm com preposição. Eles costumam ter função de complementos verbais ou de complementos nominais. A função que o pronome oblíquo átono não desempenha é desempenhado pelos pronomes oblíquos tônicos, tá bom? Na primeira pessoa do singular, quando eu digo eu, o pronome oblíquo tônico é o me, comigo. No plural é o nós, é o nós e o conosco. Já a segunda pessoa é o ti, contigo, é o vós e o convosco. E na terceira pessoa é o si ou consigo, é o ele ou elas, eles ou elas, no singular ou no plural, tá bom? Por exemplo, fiquei preocupado contigo porque você deu a ele todo o seu dinheiro. Fiquei preocupado, quem se preocupa, preocupa com alguma coisa. Contigo. Preocupado com quem? Se você falar, eu estou tão preocupada. Preocupada com que ou com quem? Isso aqui é um substantivo. Não é? Eu estou preocupadíssimo. Não, isso aqui é um adjetivo. Deixa eu apagar.
Preocupado é um adjetivo. Então, ele precisa do complemento com. Preocupado com quem? Contigo. Contigo vai ser um complemento nominal. Dá sentido ao nome. Disse a mim que queria ir embora convosco. Disse, quem diz alguma coisa a alguém. A mim é o objeto indireto. É para quem, né? Você disse o quê? Disse que queria ir embora. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Disse a quem? A mim. Objeto indireto. Tá bom? Soube de ti, quem sabe algo de alguém. Soube o quê? Soube que Pedro falava consigo mesmo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas soube por quem ou soube de quem? Soube de ti. Objeto indireto da oração principal. Sinto saudade. Saudades é substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Quem sente saudade é de alguma coisa. Saudade de quê? De ti. De ti é um complemento nominal. Por isso que os pronomes pessoais oblíquos tônicos, eles têm função de substantivo, mas ocupam na oração a função de complemento verbal ou de complemento nominal, tá bom? Devido à presença da preposição a, preposição de, preposição com, né? Preposição com, a, de, tá bom? Então, como são precedidos de preposição, eles são complementos verbais ou são complementos nominais. Relembrando aqui. Joga na cartela aí tudo que você tem que aprender. Quando eu estudava aqui no 6º ano, eu pegava isso daí dos livros velhos, né? As pessoas tinham a mania de pegar os livros e jogarem fora. E quando eu via livro jogado fora, por mais rasgado e velhos que estivessem, eu aproveitava, eu levava para casa. Aí, quando eu tinha algum trabalho para fazer, que naquele meu tempo não tinha internet para você encontrar uma tabela dessa, imprimir e pregar no caderno. Então, eu recortava desses livros velhos, né, que eu mantinha em casa, e eu colocava na capa do meu caderno. Então, eu nunca ia esquecer os pronomes pessoais. Quando a professora dizia, aprendam os pronomes pessoais, eu já tinha bem ali na capa do caderno, e do outro lado do caderno, né, na outra contracapa, era a tabela periódica. Tá aí 2 coisas que não faltavam no meu caderno. Era uma tabela de língua portuguesa, às vezes dos pronomes, às vezes de advérbios, às vezes de conjugação verbal, e a tabela periódica do outro lado. Então, são informações básicas que nós temos que aprender e consultar, né? Língua portuguesa, você não aprende regras, você consulta, tá bom? Então, as pessoas verbais, ou também chamada de pessoas do discurso, são a primeira, a segunda e a terceira do singular, a primeira, a segunda e a terceira do plural. Quando elas se transformam em pronomes oblíquos, eles podem ser tônicos, quando são fortes, ou podem ser átonos, quando são pronunciados com menor força. Os pronomes oblíquos tônicos da primeira pessoa do singular é o me e o comigo. Já o átono é somente me. O pronome oblíquo tônico da segunda pessoa do singular é o ti e o contigo. Já o átono é somente ti. A terceira pessoa do singular é o si, o tônico é si e consigo. Já os átonos são si ou a, li. Aí começam no plural, né? Aí elas passam para o plural. Passe o mim e o comigo para o plural. O mim vira nós. E o comigo vira conosco. Passe para o plural o mi, aí vira nos. Na segunda pessoa, o ti fica vós e o contigo fica convosco. E o ti vira vos. Já o si e o consigo vira eles, elas, si e consigo também. E os átonos são si, os, as, lhes. Tá bom? Aprendam. Se vocês puderem, vocês fazem
faz uma selfie aqui, né? Uma selfie não, faça um print, é melhor falando assim. Faça o print e você coloca isso aqui no seu caderno que você nunca mais vai esquecer. E se esquecer, você pode pesquisar. Abre o caderno que vai estar lá à sua disposição. Primeira pessoa quer dizer eu. Segunda pessoa é tu. Terceira pessoa é ele ou ela. Aí aqui acaba o singular, tá bom? Aí começa o plural. No plural, eu fica nós. O tu vira vós. E o ele e ela fica eles ou elas. Não é isso? Essas são as pessoas do pronome do caso reto. E aqui, como eles ficam no modo oblíquo, tá bom? Tabelinha dos oblíquos. Leia as afirmações sobre os pronomes pessoais. Vamos começar aqui fazendo já a atividade. Se você estiver aí na escola, peça para o seu monitor. Peça para o seu professor monitor usar os teclados e colocar as respostinhas aí para a gente ver se vocês interagindo, tá bom? Vamos julgar as proposições abaixo. Primeira afirmativa. Os pronomes pessoais são sempre pronomes substantivados. Os pronomes pessoais são 3. Só explicando a primeira proposição. Os pronomes pessoais são 3. Eles podem ser pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo ou pronomes de tratamento. E qualquer um deles, ou reto, oblíquo ou de tratamento, todos eles ocupam função de substantivo. Então, é verdadeira a afirmativa. Se a 1 é verdadeira, eu já vou aqui, olha, eu sou assim. Eu já sou acostumada a fazer concursos, né? Se a 1 é verdadeira, então eu tenho que eliminar a letra B. A letra B não coloca a 1 como correta. Beleza. Agora eu já tenho certeza que eu já não vou marcar a letra B errada. Eliminei uma. Aí você vai eliminando, tá? Segunda proposição. Os pronomes pessoais do caso reto empregam-se como sujeito e como predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, amores, geralmente são adjetivos, né? Quando eu digo Maria é bonita, bonita é um predicativo do sujeito. Maria é bonita. Então, como é que eu vou colocar um pronome pessoal do caso reto como predicativo do sujeito? Só se eu falar eu sou ela. Aí sim, eu sou ela, aí o ela é um pronome pessoal do caso reto, eu sou ela. Quem é você? Ora, eu sou eu sou você, eu sou ela, eu sou ele, né? Aí, nesse caso, ele vira predicativo do sujeito. E agora? Se a 2 está correta, pode ser letra A. Se a 2 estiver errada, aí vai ser a letra C, certo? Ou ainda pode ser a letra D. Deixa assim aberto, vamos já julgar. Terceiro, os pronomes oblíquos, átonos ou tônicos, seja qual for, geralmente exercem função de objeto direto ou indireto. Os átonos da terceira pessoa, que é o a, os, as, funcionam como objeto direto. Já o li ou o lis funciona como objeto indireto. O mi, o ti, o si, o nus e o vos podem ser objeto direto ou indireto, dependendo da predicação do verbo que completa. Isso aqui está completamente certo, totalmente certo. Deixa eu ver se eu posso eliminar alguém. Não, ainda não, porque a letra A diz que a 3 está certa, a letra C também diz que a 3 está certa, e a letra D diz que todo mundo está correto, né? Então, não posso eliminar. Quarta afirmativa. Os pronomes oblíquos átonos são sempre precedidos de preposição. Não, sempre não. Ele é precedido de preposição, alguns deles, né? Só se forem os tônicos. Os pronomes oblíquos átonos são sempre precedidos de preposição. Não, quem precede a preposição é o tônico. Diga a mim se eu estou mentindo, né? Aí aqui é preposição e aqui é o pronome oblíquo tônico. Os átonos, não. Eu já sei que aqui está errada. 4 está errada. Então, eu vou eliminar. Se 4 está errada, eu elimino a C e elimino a D.
Ora, então estão corretas 1, 2 e... Deixa eu ver aqui. Então, está correto, olha aí, ó. Está correta a primeira proposição, a segunda, a terceira, essa quarta está errada e a resposta é a letra A. Viu como a gente sabe analisar as questões? Tem mais? Tem. Acabou, dizia a mensagem que a coitada da Mariana recebeu após 4 anos de namoro. Ela, a Mariana, isso eu chamo de pronome referencial, ela nunca mais o viu. Viu quem? Ele, né? A pessoa que mandou essa mensagem aqui, ó. Acabou. Ela nunca mais o viu. Na era da paquera no Tinder, o fim também é virtual. Você começa a namorar virtual, né? Termina virtual, só manda mensagem, acabou. Pronto, bloqueia e nunca mais vê. Segunda questão diz, no trecho, ela nunca mais o viu. As palavras em destaque, ela e o, né, são, respectivamente, ela é pronome pessoal do caso reto e retoma Mariana, verdade, e o é pronome oblíquo átono e aponta para o termo namorado, que não aparece no texto, mas pode ser identificado pelo contexto. Tá tudo certo aí. Ele não aparece o nome namorado, mas você entende que é um namorado, né? Porque o O é masculino, então é um namorado. Acabou, dizia a mensagem que Mariana recebeu após 4 anos de namoro, entendeu? Quando eu digo se são 4 anos de namoro, então é o namorado que escreveu acabou. Após 4 anos de namoro, acabou. Então foi o namorado que mandou. Letra A está correta. Letra B, ela é pronome pessoal do caso reto e retoma Mariana, ok. E O também é pronome pessoal do caso reto, não. Pronome pessoal do caso oblíquo. O não é reto, é oblíquo, né? Então aqui está errado. Ela é o pronome pessoal do caso reto e retoma Mariana. E o O é pronome oblíquo tônico. Ele não é tônico, ele é átono. Átono. O que está errado é o tônico. O restante está correto. Letra D. Ela é pronome pessoal de tratamento? Não. Tratamento é você, né? Se fosse você, aí seria tratamento. Então, está correto aqui. Vamos lá, olha. A letra B está errada. A letra C está errada. A letra D está errada e a letra A é a nossa resposta correta. É a resposta que nós estávamos procurando, beleza? Nos páreos de enunciados abaixo listado, indique qual deles se adequa ao padrão formal da linguagem. Padrão formal é aquele estabelecido pela gramática, né? É aquele que diz a melhor forma de se empregar a língua portuguesa. Considere os conhecimentos acerca dos pronomes oblíquos na função de complementos verbais. Então, qual é o correto dizer? Ela o ama ou ela lhe ama? Ah, mas ele quer no páreo enunciados abaixo listado, indique qual deles se adequa ao padrão, tá certo. O correto é ela o ama ou ela lhe ama. Aí você tem que ver a predicação do verbo para saber se é o ama ou lhe ama, né? Pergunte ao verbo. Quem ama, ama algo ou alguém. Verbo transitivo direto, objeto direto. Esse lhe aqui sempre é objeto indireto. Então, como esse verbo não é verbo transitivo indireto, o correto é ela o ama. Verbo transitivo direto. Tá aí. Ela o ama. Gol para nós. Agradecer-lhe ou agradecê-lo? Qual o correto? Vou agradecer-lhe pelo presente ou vou agradecê-lo pelo presente? Quem agradece, agradece. Eu agradeço a você. Vou agradecer-lhe, né não? Agradecer-lhe, porque agradecer-lhe, agradecer é um verbo transitivo indireto. Então, ele precisa do lhe, que é objeto indireto. Então, agradecer-lhe. Apresentar-lhe ou apresentá-lo? Quem apresenta, apresenta algo ou alguém. Objeto
verbo transitivo direto, ló ou lá, objeto direto. Esse lhe é sempre objeto indireto. Então, apresentá-lo é a forma correta, sempre mirando na transitividade verbal. É só fazer esse joguinho. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Então, quem é o algo? Ou apresenta alguém a outro, né? Então, quem é esse alguém? É o objeto direto. Quem obedece, obedece a quem? Eu obedeço meu pai ou eu obedeço ao meu pai? Eu obedeço Deus ou eu obedeço a Deus? A, né? Então, o correto é obedecer-lhe, porque o lhe, vamos lembrar, tem sempre função de objeto indireto. Daqui a pouco a gente volta falando de colocação pronominal. Essa foi a primeira parte da aula, retomando os pronomes para poder entrar no assunto das colocações pronominais. Então, até já.